consegue a fama muito cedo, você também começa a criar grandes problemas na sua vida. E eu digo problemas no quesito de não ter vivido uma infância da maneira correta como eu e você supostamente já vivemos, né? De sair correndo, pé na areia, soltando pipa, correndo atrás dos primos, caindo no chão, saindo da escola, né, no meio da chuva, e sempre essa questão da gente se sentir criança, né, viver a sua infância. Mas existem pessoas que vão nascer nos holofotes, elas não vão poder ter essas brincadeiras. Enquanto você está brincando, a gente, né, antigamente brincava dessa forma, essas pessoas vão estar fazendo show, vão estar atuando, vão estar em sets de gravação, e acaba que isso vai deixando essas pessoas reclusa de uma vida normal. O Justin Bieber, essa matéria que a gente vai falar hoje, ele passou por muita coisa, e eu acredito que depois do caso aí do P. Diddy ter viralizado nas redes sociais, ele também começou a ser muito taxado ali como se tivesse acontecido algum abuso com ele. E o Justin, há algum tempo, ele também já havia postando indiretas, entre aspas, sobre coisas que poderiam ter acontecido com ele. Ele tem um clipe que chama Yum Yum, e nesse clipe mostra um prato e uma foto dele, como se alguém fosse comer o prato que tem uma foto dele. E isso começou a causar muitas polêmicas, porque as pessoas, os fãs principalmente, começavam a pensar: gente, será que ele tá tentando dizer alguma coisa pra gente? Depois de um tempo, né, um ano e meio, mais ou menos, ou 2 anos, aconteceu aí o caso do P. Diddy, que foi em alta, né, e as pessoas começaram a notar que ele não estava bem. Um outro ponto que a gente tem que falar sobre o Justin também é que muitas apresentadoras ali tiravam, tipo, casquinha dele. Ele é um menino, né, 14 anos, e as mulheres abraçando ele, colocando a cabeça dele no peito delas. Então, de certa forma, sensualizando um menino, um jovem. Perguntava com quem que ele queria namorar, algumas perguntas que você não faria para um adolescente, né, adolescente não, né, ele era uma criança entrando ali na adolescência. O fato é, gente, que depois que ele conseguiu sucesso, o Justin, ele tá muito distante. Sabe quando você olha pra uma pessoa e você não sabe, você não consegue reconhecer ela, e talvez nem a pessoa se reconheça mais? É um fenômeno que tá acontecendo com o Justin Bieber. A Fábio Oliveira fez essa matéria aqui no Metrópolis, e esse aqui é do Metrópolis, né? Eu já falei, a Fábio Oliveira que fez essa matéria, e ela disse o seguinte, ó: fotos de Justin Bieber que posta nas selfies e aparência, né? Tá. Justin Bieber posta selfies e aparência deixa fãs preocupados. O fim de semana, o cantor causou um alvoroço nas redes sociais após fazer posts enigmáticos e desativar o Instagram por algumas horas. Ele teve uma questão também quando ele começou a fazer tatuagens. Lembra que ele era um garoto símbolo? Quem aí nunca ouviu Baby dele, né? Ele estourou muito com essa música. E aí tem um fato importante que é: ele tenta mudar a imagem dele, né, depois de um tempo. Ele estava com a imagem totalmente infantil, e depois ele começa a ter uma imagem mais de adulto, né, de um homem adulto. Ele começou a se tatuar bastante. Isso na época foi muito criticado, mas muitas pessoas também falaram que talvez seria uma forma dele fugir de gravadoras e de ter um modelo ali perfeito, né, naquele ramo. Ele se envolveu em muitas polêmicas também. Lembra quando ele meteu um soco na cara de um fã, e aí o fã todo, né, com... eu não posso falar a palavra, mas com líquido, né, escorrendo do nariz, e as pessoas começaram a ver que ele estava com mudanças, né, de humor. Quando ele veio pro Brasil também, ele pichou uma parede. Lembra dessa polêmica que teve? Gente, tem horas que eu vejo que parece que a gente viveu 200 anos, porque tantos acontecimentos, né, que já ocorreu nos últimos anos, né, que a gente fica assim, chocante. Às vezes a gente pensa que aconteceu isso 2 anos, e tem, sei lá, mais de 7 anos que aconteceu essa polêmica aí com Justin Bieber. O comportamento dele, onde que eu quero chegar com isso? O comportamento dele começou a ser muito agressivo, e talvez, né, muitas pessoas falem que esse comportamento começou por conta de todos esses pequenos
traumas que estavam por trás das câmeras e que a gente não tinha acesso, né? Pressão de gravadora, essa sensualização dele muito grande. Ele foi uma criança que não teve a sua infância, igual eu comecei falando pra vocês, né? Então, ele não podia ter essa infância dele normal, porque ele explodiu ali com a música Baby. Vamos só abrir um adendo aqui? Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu ouvi a música Baby, eu jurava que era uma cantora que cantava. Eu falava, nossa, que cantora que tem uma voz bonita. Aí depois de um tempo que eu fui assistir o clipe, que eu vi que era o menino, né? Então ele tinha toda essa mudança. Por que eu falei da voz, né? Porque muitas pessoas falavam que por conta da voz dele, ele era um símbolo, né? Uma criança meio que símbolo feminino ali no início. Não sei se vocês chegaram a ver essa polêmica, mas assim, tudo em volta dele a gente acaba pensando de traumas, assim, né? Uma pessoa que teve a vida totalmente moldada, um rapaz que não pôde viver a sua vida e no momento em que ele começa a surtar, né? Ele começa a ser isso ao vivo, né? As pessoas começam a ver esse momento de rebeldia, então é tudo muito intenso na vida dele. E aí, sobre a saúde mental dele, muitas pessoas já vinham falando isso há alguns anos atrás, né? Então vamos ler aqui a matéria. Justin Bieber tem preocupado os fãs quanto à sua saúde mental nos últimos dias por conta de seu comportamento nas redes sociais. Recentemente, o cantor causou um alvoroço após fazer posts enigmáticos e desativar o Instagram por algumas horas. Já na madrugada desta segunda-feira, ele publicou uma sequência de selfies e stories e a aparência dele chamou a atenção. Nos últimos comentários, os internautas fizeram questionamentos sobre o bem-estar do ídolo. Essas aqui são as fotos, né, que ele publicou nas redes sociais. A aparência dele também é algo que as pessoas vêm falando muito, né? Sobre as mudanças e um olhar meio distante, né? Talvez pode ser coisas da cabeça de fã mesmo, mas eu acho que não. Eu acho que deve estar acontecendo alguma coisa com ele, né? Você vê que ele era um menino que aparentemente mostrava ser feliz, né? E ultimamente ele não tem mostrado essa jovialidade, é um tom mais neutro, uma questão mais séria, né? Então, talvez por isso, né, as pessoas tenham comentado. Essa foto aqui eu lembro também que quando ele postou, a gente gerou muita polêmica quando ele estava chorando. Não é a primeira vez que ele posta, tipo, fotos chorando e até mesmo, né, sem cuidar da aparência, né, a barba por fazer. Então as pessoas também comentaram muito isso e as pessoas falaram muito sobre saúde mental, né, principalmente. E eu acredito que para um artista muito novinho, assim, e que entrou nesse meio e que tem tantas teorias aí do que aconteceu ou não com ele, pressão de gravadora, muitas coisas que ele já falou, inclusive, isso acaba mexendo mesmo com a pessoa. Um momento ou outro a pessoa vai estourar. Aqui no Brasil a gente teve um caso, né, o próprio caso do Whindersson Nunes, né, que é um cara que conseguiu chegar no sucesso que ele queria, no topo, e ele viu que não estava bem e ele conseguiu, né, buscar ajuda. Mas tem outros artistas que não buscam essa ajuda, né? Estão ali estourando, mas não buscam por vergonha, porque infelizmente ainda a questão de saúde mental as pessoas não levam muito a sério, né? Muitas pessoas fazem piada, né? Tem gente que... Eu já vi mesmo o caso de uma amiga minha que ela teve um surto de ansiedade, né? Ela tem ansiedade generalizada. E aí, ela surtou, assim, né? E o pessoal começou a rir, assim, dela, né? Depois que ela fala, gente, tô fazendo terapia. O pessoal, vai lá fazer terapia, não sei pra quê, não vai resolver nada. E assim, é difícil, né? Ela contando, assim, essa situação pra mim, assim, ela já tá bem melhor, mas é algo que, pra uma pessoa sozinha tratar, é muito mais difícil, né? Então é bom quando a pessoa tem uma rede de apoio ali muito grande. Mas o que eu quero chegar com isso? Às vezes a pessoa tem vergonha, ou então a pessoa acha que não precisa, né, de ter um tratamento ali. E eu acho que essas fotos assim preocupam muito, né, os fãs, principalmente porque o fã é aquela pessoa ali que vai gostar do seu trabalho, né, tá ali te seguindo. E eu acho que toda preocupação é válida também, né? E aí as pessoas estão meio que preocupadas com ele, né? Agora, a gente também tem aqui
nessa mesma matéria, os fãs comentaram pra ele assim, ó: você está bem? Quis saber um fã. Estou preocupado com Justin, gente. Essa publicação parece mais um pedido de socorro. Analisou outra. Ele parece estar uma bagunça. Apontou uma terceira pessoa. O que está acontecendo? Perguntou mais uma. E isso daqui não é recente, tá? Já vem de. Quer dizer, essa postagem é recente, mas essa questão quanto ao Justin Bieber vem a um longo período, né? A um longo prazo, as pessoas dizendo que ele não está bem. Quando estourou o caso do P. Diddy mesmo, o pessoal foi na rede social dele falando pra ele se pronunciar e etc. Então a gente não sabe se realmente, né, ocorreu alguma violência ali contra o Justin Bieber, né, sexualmente, ou qualquer que seja o tipo de abuso que aconteceu com ele. Mas a gente também não deve cobrar isso, igual a gente estava falando no vídeo anterior, né, falando sobre o caso da Juliana ali do The Noite. Pra vítima falar sobre isso demora muito, gente, né? E às vezes também pra um homem, imagina, é muito difícil, né? Tem muitos homens que passam por abusos que eles não falam nunca, por vergonha da sociedade, né? A sociedade machista mesmo. Então, se eles falam qualquer coisa ali, as pessoas vão rir, vão, né? Existe isso na sociedade, né? A gente sabe disso. E não deveria existir, né? As pessoas tinham que falar sobre as coisas que estão ocorrendo. Supostamente, tá, gente? Não estou afirmando que aconteceu alguma coisa nesse sentido com o Justin Bieber, mas todo mundo comenta e tem muitas falas do P. Diddy que deixam as pessoas pensando aí que aconteceu alguma coisa com o Justin e ele ali, né? É meio bizarro, né, essas situações, mas enfim, é bem tenso, né? Deixa eu ler aqui o comentário de vocês. WF Santos, beijão pra você, viu? Obrigado, tô lendo tudo aqui, ó. Mas o caso do Simancol, por ex, que o autor está comendo no restaurante, sim, que querem que dê piruetas e faça palhaçada. Exatamente, né, gente, né? As pessoas, esse aqui foi o comentário lá da Fernanda Torres, né? Que a fã ali chegou perto dela e de certa forma ali não... Ela disse que não foi tratada bem pela Fernanda Torres, né? E aí a Santos falou isso, né? WF Santos falou isso, né? Que passou que as pessoas têm que respeitar, né? Isso aqui que ele quer dizer. O próximo comentário é assim: todas as crianças que trabalham pro canal da Disney tiveram problemas na vida adulta. Miley, Amanda Bynes, crianças que tiveram infância como a do Justin. Nossa, um caso que você falou assim, com certeza. A Miley Cyrus, e é muito tenso, né? WF Santos, que quando esses mesmos atores e cantores dali surtam, parece que a Disney, né, se faz de desentendida, né? Ela fica assim com o paninho na cabeça dela. Eu não sou culpada de nada. Meus produtores nunca fizeram nada. É muito estranho. Quando a Miley... também a Demi Lovato também, né, gente? Eu acho que a Demi Lovato conta cada coisa, né? Dos bastidores. E quando elas chegam no momento que elas não conseguem, né? Segurar mais tanto abuso, quando elas começam a falar, é tão louco que elas começam a ser atacadas. Eu fico besta, assim, sabe? As pessoas começam a atacar elas. Elas querem mídia. Tipo assim, como que alguém quer mídia por uma situação tão horrorosa, né? Que acontece. Quando eu vi o caso mesmo da Nickelodeon, né? Do diretor lá, né? Que... Meu Deus do céu, né, gente? Fazia ali, até com a Ariana Grande, né, coitada. Colocava ela em situações extremamente sugestivas ali. E que na época também, quando eu assistia a Nickelodeon, eu não captava, porque ela é adolescente, né? Tô assistindo ali, aí tem uma água, né? Tem um vídeo mesmo da Ariana Grande que ela tá com uma água assim, aí ela começa a apertar assim na cara dela. Depois de muito tempo, quando a gente é criança, a gente não tem noção do que aquilo tá sendo sugestivo, mas uma pessoa adulta sabe exatamente o que aquilo tá sugerindo, né? E aí quando eu vi essas polêmicas ali da Nickelodeon, eu falei, gente do céu. E aí quando mais pessoas começaram a falar, principalmente ali sobre expor, né, toda aquela situação, gente, os bastidores desses programas são podres. Podres, podres, podres. Os bastidores, assim, eu fico chocado, né? O que fizeram com esses adolescentes ali, né? A própria Miley já falou muito sobre isso mesmo, da WF Santos. É isso mesmo, viu? Todos eles tiveram problema na vida adulta, né? Todos eles. E na época, eu
eu volto assim na minha cabeça, falo, gente, como é que a gente não percebia, né, como telespectador? Eles não falavam muito, mas também naquela época era o início do Facebook, era o início das redes sociais, então não tinha um alcance tão grande, né? Talvez se eles pensassem em falar, os diretores falavam assim, se você falasse, acabou sua carreira, né? Isso acontece muito. Realmente, as estrelas da Disney ali, gente do céu, ocorreram tanta coisa. Não, eu fico simplesmente chocado ali, né? Chocado mesmo. Até eu... aqui. Tem outro comentário aqui que eu quero falar. Deixa eu só limpar minha garganta, já volto. Voltei. Olha, tem esse comentário aqui. Vixe, deve ter dado gatilho no Justin essa cobrança de dizer o que aconteceu. Eu acho sim, viu? WF Santos, eu acho que deu sim. Com certeza deu isso. Porque nas postagens dele, quando estava no caso ali do Pediri, era só perguntando. Só perguntando nos perfis do Justin Bieber. Em todas as postagens que o Justin tinha ali aberto, era só essas perguntas, assim. E piadas, né? O pior, não eram nem perguntas, assim, diretamente, eram piadas. Agora a gente já entendeu, né, tudo que estava acontecendo ali. Aí pegaram fotos também do Justin Bieber criança ali e começaram a publicar nas redes sociais. Então isso tudo, gente, acaba mexendo com a pessoa. Vamos ser sinceros, isso acaba destruindo com a infância de uma pessoa e a adolescência até a vida adulta, né? Porque imagina assim. Gente, uma artista não é uma pessoa que vai estar falando isso pra ele. São milhões de pessoas. Pessoas que nem são fãs, haters, tudo. E às vezes também alguns fãs ficam curiosos, né? Então imagina, você recebendo esse tanto de mensagem ali. É óbvio que deve abalar com a cabeça, a pessoa ficar pensativa sobre isso e com certeza gerado gatilhos aí mesmo pra ele, sabe? A gente fica assim chocado, né, com o que acontece, né, com esses artistas assim mesmo. Aqui no Brasil eu sempre tenho uma curiosidade e assim, pode ser que elas tenham falado sobre isso, mas com a Maísa eu sempre tenho uma curiosidade, porque é muito perfeito, assim, sabe? A Maísa, ela nunca teve problema, nunca aconteceu nada com ela. Eu sempre suspeito ali que alguma coisa aconteceu, sabe? Porque com a Larissa, ela já falou, assim, né, por conta dos pais e que, né, teve problema. Mas quando vai falar sobre a Maísa, é sempre muito perfeito. Os pais dela não pegam o dinheiro dela, é tudo muito perfeito. Eu descobri uma coisa recentemente, que nada é perfeito. Então a gente fica com um negócio assim, falando, não, isso tá muito errado. Alguma coisa aconteceu, sabe? Bastidor, alguma coisa assim. Porque não tem como, sabe? O bastidor de alguma emissora não ter acontecido absolutamente nada, assim, tipo, polêmico envolvendo ela. Então eu fico com uma curiosidade, assim. Pode ser que não aconteceu nada, e tomara que não tenha acontecido nada mesmo, né? Mas eu ainda fico com essa suposição na minha cabeça. Tipo uma vozinha assim, sabe? Será que não? Uma vozinha fofoqueira que a gente tem que tirar ela, né? Gente, obrigado por você ter ficado até aqui, viu? Obrigadão mesmo. Se você é novo ou nova nesse canal, se inscreve aí. Beijão pra todo mundo.